Você acha que conhece as pessoas que criou, que alimentou e amou a vida inteira, até o dia em que elas te deixam com uma nota amassada na mesa e uma dívida capaz de tirar o teto sobre sua cabeça? Não, isso não pode estar acontecendo. Essas foram as palavras que escaparam da boca de Daniel quando ele atravessou a porta da minha casa e deu de cara com a Polícia Federal depois de 6 semanas na Europa. Mas estou me adiantando. Deixem-me começar do começo, porque o que aconteceu nessas 6 semanas mudou tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma, meu filho e do que eu era verdadeiramente capaz. E já te peço que se inscreva no canal se você gosta de histórias como essa. Meu nome é Marta Vieira, e aos 68 anos, achei que minha história já estava praticamente escrita. Viúva há 3 anos, quando meu marido Inácio faleceu de um ataque cardíaco, eu vivia tranquilamente em nossa casa de família, num bairro residencial calmo de uma grande cidade brasileira, sobrevivendo com a pensão dele e a aposentadoria. Daniel vinha ajudando com uma pequena mesada mensal. Nada chique, apenas o suficiente para me manter confortável. Daniel é meu único filho, meu orgulho e alegria, embora eu admita que o mimei mais do que deveria. Aos 35 anos, ele tem um bom emprego em marketing e é casado com Jéssica, uma mulher que, bem, digamos apenas que ela tem opiniões muito fortes sobre como as outras pessoas devem viver suas vidas. Era uma manhã de terça-feira, no início de junho, quando Daniel apareceu na minha porta com sua mala e aquele olhar no rosto, o mesmo que ele costumava ter quando adolescente, prestes a pedir algo que sabia que eu não gostaria. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante, disse ele, nem se preocupando em se sentar na minha sala de estar. Jéssica estava atrás dele, de braços cruzados, checando o celular como se tivesse um lugar muito mais importante para ir. Decidimos fazer uma viagem para a Europa, anunciou Daniel. 6 semanas. É como uma segunda lua de mel para mim e para Jéssica. Eu sorri, genuinamente feliz por eles. Isso parece maravilhoso, querido. Vocês dois merecem um tempo juntos. Mas então a expressão dele mudou e senti aquele frio na barriga familiar, o mesmo que eu sentia sempre que Inácio tinha más notícias sobre as contas. A questão é, mãe, estivemos conversando e achamos que é hora de você aprender a ser mais independente. Ele olhou para trás, para Jéssica, que assentiu encorajando. Então, vamos pausar a ajuda mensal por um tempo. Só temporariamente. Você entende? A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do velho relógio de parede de Inácio. Encarei Daniel, procurando em seu rosto algum sinal de que aquilo era uma piada. Daniel, querido, não estou entendendo. Pausar a ajuda? Mas e o meu dinheiro do mercado, as contas da casa? Mãe, você só tem 68 anos. Isso nem é tão velho hoje em dia. Olha a dona Ruth aqui ao lado. Ela tem 73 e acabou de começar um trabalho de meio período na biblioteca. Jéssica finalmente falou, sua voz pingando uma falsa doçura. Só achamos que você se tornou um pouco dependente demais. Não é saudável. Senti meu rosto esquentar. Dependente. Eu criei esse menino. Trabalhei como contadora por 15 anos antes de ele nascer. Gerenciei as finanças da nossa casa melhor do que a maioria dos bancos gerenciava suas contas, mas mantive minha voz firme. Quanto tempo vocês vão ficar fora, exatamente? 6 semanas, repetiu Daniel. Partimos na quinta-feira. E mãe, eu sei que parece repentino, mas é realmente para o melhor. Você vai ver. Antes que eu pudesse responder, ele enfiou a mão na carteira e tirou uma nota de R$ 50, colocando-a na minha mesa de centro como se fosse algum grande gesto. Isso deve cobrir qualquer emergência, disse ele. Encarei aquela nota de R$ 50 com a onça pintada nela como se fosse uma cobra. R$ 50 para durar 6 semanas. A conta de luz sozinha era R$ 280 e vencia em 2 semanas. Daniel, comecei, mas Jéssica já estava indo em direção à porta. Precisamos mesmo ir, ela gritou por cima do ombro. Ainda temos muita mala para fazer. Daniel se inclinou e beijou minha bochecha. Um beijo rápido e culpado que pareceu mais um pedido de desculpas do que afeto. Você vai ficar bem, mãe. Eu sei que vai. Você é mais forte do que pensa. E então eles se foram, me deixando sozinha com meu reflexo chocado na tela preta da TV e aquele insulto de nota de R$ 50 me encarando da mesa.
Fiquei sentada lá por exatos 10 minutos, deixando a realidade afundar. Daniel tinha acabado de me abandonar com R$ 50 e um sermão sobre independência. Meu próprio filho, que levei para o treino de futebol toda terça e quinta-feira por 8 anos, que ajudei na faculdade trabalhando horas extras no escritório de contabilidade, que mimei e aparentemente transformei em alguém que achava que deixar sua mãe idosa com trocados de bolso era um comportamento aceitável. O relógio badalou ao meio-dia, e algo dentro de mim mudou. Não foi desespero, ainda não. Algo mais duro, mais afiado, algo que eu não sentia desde os primeiros dias do meu casamento, quando Inácio e eu estávamos nos virando com o salário inicial dele e meus ganhos de meio período. Peguei aquela nota de R$ 50 e a levantei contra a luz, encarando a onça pintada. Bem, amiga, disse em voz alta, minha voz mais firme do que eu esperava. Parece que somos só você e eu contra o mundo. Antes de continuar, deixe-me pedir uma coisa. Inscreva-se neste canal e escreva nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro saber até onde essas histórias viajam. Caminhei até minha cozinha e abri a geladeira. Meio pacote de pão de forma, um pouco de alface murcha, um pote de iogurte que venceu ontem e um pote de margarina com talvez 3 colheradas sobrando. No freezer, 2 marmitas congeladas que comprei na promoção. O saldo da minha conta corrente, eu sabia sem olhar, era de R$ 150,32. A conta de luz, a conta de água, o IPTU, o seguro da casa, tudo somando um número que fazia meu estômago se contrair. Mas enquanto eu estava ali parada na minha cozinha silenciosa, olhando pela janela para Dona Ruth, podando suas rosas ao lado, algo que minha mãe costumava dizer voltou para mim. Marta Vieira, você não pode mudar o vento, mas com certeza pode ajustar suas velas. Eu estive apenas existindo por 3 anos, deixando o luto e o conforto tomarem minhas decisões. Mas isso estava prestes a mudar. O que Daniel não sabia, o que ele aparentemente tinha esquecido em toda a sua conversa sobre minha dependência, era que Marta Vieira nunca fugiu de um desafio em sua vida. E eu não estava prestes a começar agora. Não com R$ 50, não aos 68 anos. Nunca. O que eu fiz a seguir provaria que Daniel estava certo sobre minha dependência ou ensinaria a ele uma lição que ele nunca esqueceria. Mas eu ainda não tinha ideia de até onde eu estava disposta a ir para provar meu ponto. A questão era, até onde ele iria para evitar aprender essa lição? A primeira coisa que fiz foi o que qualquer mulher sensata da minha idade faria. Fiz uma xícara de café forte para mim e me sentei para pensar. Nada de chá agora, eu precisava acordar. Aquela caixa de chá importado custava R$ 20 no mercado e eu tinha R$ 50 em meu nome. Cada centavo agora importava. Me virei com o café que tinha no armário e espalhei cada conta na minha mesa de jantar como se estivesse me preparando para uma batalha, porque, de certa forma, eu estava. Conta de luz, R$ 280, vencimento em 12 dias. Água e esgoto, R$ 120, vencimento na próxima semana. Parcela do IPTU, R$ 350, vencimento no final do mês. E isso nem contava comida, gasolina para meu velho Honda ou os remédios controlados que mantinham minha pressão arterial sob controle. Peguei um caderno simples, do mesmo tipo que eu usava para orçamentos quando Daniel era pequeno e cada real contava, e comecei a fazer listas. Primeiro, o que eu tinha, depois o que eu precisava, e então, o que eu poderia fazer sobre a lacuna entre eles. O que eu tinha era mais do que apenas R$ 50. Percebi que tinha uma casa em um bairro decente, 37 anos de experiência em escrituração e contabilidade, acumulando poeira no meu cérebro e algo que eu quase tinha esquecido que possuía, a fúria absoluta de uma mulher que foi subestimada. O telefone tocou, me tirando dos meus cálculos. O identificador de chamadas mostrava o número de Daniel. Oi, mãe. Só queria saber como você está. Estamos no aeroporto. A voz dele estava animada, como se ele já tivesse esquecido nossa conversa. Como se ele realmente achasse que R$ 50 era razoável. Que bom, eu disse, minha voz neutra. Onde é a primeira parada? Londres primeiro, depois Paris, Roma, Barcelona. Ele estava praticamente pulando de excitação.
Jéssica encontrou esse hotel incrível na Toscana para o nosso aniversário. Mãe, você devia ver as fotos online. É coisa de cinema. Fiz uma conta rápida na cabeça. Hotéis em Londres custavam uma fortuna em reais. Paris era pior. E um hotel de aniversário na Toscana, estávamos falando de dinheiro sério. Milhares de reais por dia. Parece caro, eu disse cuidadosamente. Bom, é, mas estamos economizando para essa viagem há 2 anos. Nós merecemos, sabe? Todo o estresse do trabalho, o casamento ano passado. Precisamos disso. 2 anos economizando, enquanto me dava uma mesada mensal que mal cobria minhas compras de mercado. A ironia era rica o suficiente para passar no pão. Tenho certeza de que vocês terão um tempo maravilhoso, querido. Obrigado, mãe. E ei, não se preocupe com a coisa do dinheiro, tá? Eu sei que parece difícil agora, mas isso vai ser bom para você. Talvez você possa finalmente limpar a oficina do papai. Vender algumas daquelas coisas velhas que ele colecionava. Vender as coisas de Inácio, as ferramentas que ele comprou com seu primeiro salário, a coleção de trens de modelo em que ele trabalhou todo domingo por 20 anos. Meu filho queria que eu vendesse a memória do meu marido falecido para pagar a luz. Vou considerar, consegui dizer. Ótimo. Olha, estão chamando nosso voo. Te amo. A linha ficou muda, me deixando encarando o telefone como se ele tivesse acabado de me dar um tapa. Fiquei sentada lá por talvez 5 minutos, deixando a raiva crescer corretamente. Não o tipo quente e explosivo que se apaga rápido, mas o tipo lento e constante que forja aço. Então, peguei aquele caderno e comecei a escrever com propósito. Habilidades. Tenho 37 anos de experiência em escrituração, contabilidade, conheço programas financeiros, Excel, declaração de imposto de renda, organizada, detalhista, confiável, conheço cada pequeno empresário deste bairro. O que as pessoas precisam? Organização de impostos, contabilidade para pequenas empresas, planejamento orçamentário, consultoria financeira para aposentados. Caminhei até meu quarto e abri o armário onde minhas velhas roupas de trabalho estavam penduradas, intocadas desde o funeral de Inácio. Blazers conservadores, sapatos sensatos, as roupas de uma mulher que falava sério. Tirei um terno azul marinho que ainda servia perfeitamente e o coloquei na cama. Então, fiz algo que não fazia há anos. Pesquisei a taxa atual para contadores autônomos na minha cidade. 100 a 200 reais por hora, dependendo da complexidade. Consultores financeiros cobravam ainda mais. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu abria meu notebook, o antigo de Daniel que ele me deu quando comprou um melhor, e criei um panfleto simples, Serviços Financeiros Experientes. Marta Vieira, contadora, 37 anos de experiência, declaração de imposto de renda, escrituração, planejamento financeiro, taxas razoáveis, referências disponíveis. No final, adicionei meu número de telefone e uma frase que parecia tanto desesperada quanto determinada, ajudando vizinhos a navegar seus futuros financeiros com sabedoria e experiência. Imprimi 20 cópias, gastando a maior parte da tinta da minha impressora, mas eu não me importei. Então, calcei meus sapatos de caminhada e comecei com Dona Ruth ao lado. Marta, ela chamou enquanto eu me aproximava do jardim dela. Como você está se aguentando, querida? Na verdade, Ruth, estou começando um pequeno empreendimento. Sei que você mencionou ter problemas para organizar os papéis financeiros do seu falecido marido. Dona Ruth tinha ficado viúva há 6 meses e eu tinha visto a frustração nos olhos dela durante nossas breves conversas. A pilha de formulários de seguro, documentos do INSS, extratos de investimento que não faziam sentido para alguém que nunca tinha lidado com as finanças. Oh, meu Deus, sim. Tenho estado tão sobrecarregada. Minha filha vive dizendo que vai ajudar, mas ela mora longe e tem seus próprios problemas. Eu poderia passar aqui amanhã e dar uma olhada. Apenas R$ 80 a hora, e deixarei tudo organizado e explicado em termos simples. O alívio no rosto dela foi imediato. Marta, isso seria uma bênção. Você pode começar amanhã de manhã? Enquanto eu voltava para minha casa com meu primeiro cliente garantido, senti algo que não experimentava há anos. A emoção de um propósito. Não apenas sobrevivendo, mas construindo algo. Mas aquilo era apenas o começo.
No final da semana, eu tinha mais 3 clientes agendados. Dona Paula, 2 ruas depois, precisava de ajuda com os livros do seu pequeno negócio de buffet. A família Martinez queria alguém para ajudá-los a entender suas opções de aposentadoria. E Sr. Tomás, que era dono da loja de ferragens da esquina, estava se afogando em recibos e notas fiscais. Toda noite, eu me sentava na minha mesa de jantar com meu caderno, calculando os ganhos do dia e planejando a estratégia de amanhã. R$ 50 estavam virando 200, depois 500, depois 1.000. Mas não era mais apenas sobre o dinheiro. Era sobre lembrar quem eu tinha sido antes de me tornar apenas a mãe de Daniel e a viúva de Inácio. Eu era Marta Vieira e eu era boa nisso. O que eu ainda não sabia era que meu filho tinha me deixado com mais do que apenas uma crise financeira. Ele tinha me deixado com algo muito mais perigoso. A oportunidade de lembrar exatamente o quão capaz eu realmente era. E uma vez que eu lembrasse disso, não haveria volta. A questão não era mais se eu conseguiria sobreviver 6 semanas com R$ 50. A questão era, o que Daniel pensaria da mulher que ele encontraria quando voltasse para casa? No final da minha primeira semana de negócios, eu tinha feito R$ 1.500. Nada mal para uma mulher que era supostamente dependente demais para funcionar. Mas mais do que o dinheiro, eu redescobri algo. Eu tinha esquecido que eu tinha uma reputação. Dona Ruth aparentemente tinha ligado para todas as viúvas num raio de 6 quarteirões. Você simplesmente precisa conhecer Marta Vieira. Ouvi ela dizendo a alguém no telefone através da minha janela aberta. Ela organizou todo o espólio de Geraldo em 4 horas. 4 horas! Eu estava encarando aqueles papéis há 6 meses. As ligações começaram a chegar antes mesmo de eu terminar meu café da manhã. Dona Marta, aqui é Dona Dora da Rua das Acácias. Dona Ruth me deu seu número. Pausei com a caneta na mão. Dora. Eu tinha feito uma nota mental sobre esse nome por algum motivo, mas não conseguia lembrar o porquê. Como posso ajudá-la, Dona Dora? Bem, meu marido faleceu no ano passado e estou completamente perdida com as finanças do negócio. Ele tinha 3 imóveis de aluguel e não tenho ideia do que devo rastrear para os impostos. Quando desliguei, tinha outro cliente agendado para segunda de manhã e uma sensação crescente de que eu estava sentada em algo maior do que apenas contabilidade de bairro. Sábado de manhã, eu estava revisando os recibos de buffet de Dona Paula quando encontrei algo interessante. Ela vinha pagando impostos baseados em estimativas que estavam completamente erradas, pagando a mais quase R$ 10.000 por ano. Em 10 minutos, economizei para ela mais dinheiro do que ela tinha me pagado pela semana inteira. Marta, você faz milagres, disse ela, olhando para meus cálculos. Como você descobriu isso tão rápido? Experiência, eu disse. Mas a verdade era mais simples que isso. Eu fazia esse tipo de trabalho há décadas. Só tinha esquecido o quão boa eu era nisso. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para o departamento de cursos livres da faculdade local. Aqui é Juliana. Oi, estou interessada em dar uma aula sobre educação financeira para idosos. Sou uma contadora com 37 anos de experiência e notei que há uma necessidade real nesta comunidade. Ah, isso é interessante. Na verdade, tivemos vários pedidos para algo assim. Quando você poderia vir para discutir a grade curricular? Segunda-feira de manhã não poderia chegar rápido o suficiente. O fim de semana me deu tempo para pensar, no entanto. E pensar me levou ao escritório de Inácio. Eu tinha evitado entrar lá por 3 anos, mantendo a porta fechada como um santuário. Mas agora eu precisava das referências comerciais dele, suas listas de contatos, qualquer coisa que pudesse me ajudar a lembrar da rede que tínhamos construído juntos. Encontrei mais do que esperava. Em seu arquivo, debaixo de pastas marcadas como seguros e investimentos, estava um envelope pardo rotulado Fundo de Faculdade de Daniel. Dentro estavam extratos de uma conta que eu tinha esquecido completamente. Inácio vinha guardando dinheiro para a educação de Daniel desde que o menino tinha 5 anos. Mesmo depois que Daniel se formou, Inácio continuou adicionando, chamando de dinheiro de emergência para as crianças. O saldo me fez sentar com força na velha cadeira de escritório de Inácio. R$ 250.000 em uma previdência privada. Daniel não sabia sobre essa conta. Eu tinha assinado a papelada anos atrás, mas nunca prestei atenção aos detalhes.
Inácio cuidava de todos os investimentos. A conta estava em nossos 2 nomes, com Daniel listado como beneficiário apenas após a morte de nós 2. Encarei aqueles extratos por um longo tempo, pensando no meu filho em algum lugar na Europa, provavelmente postando fotos de refeições caras, enquanto sua mãe supostamente raspava o fundo do tacho com R$ 50. Mas aquele dinheiro não era o ponto. O ponto era que eu não precisava dele. Na terça-feira da minha segunda semana, minha lista de clientes tinha dobrado. A notícia estava se espalhando além do bairro. O dono da loja de ferragens, seu Tomás, tinha me indicado para outros 3 pequenos empresários. Eu estava com a agenda lotada para o mês seguinte e tinha aumentado minhas taxas para R$ 150 a hora. Foi quando a irmã de Jéssica ligou. Dona Marta, aqui é Amanda, irmã de Jéssica. Espero que não se importe, mas consegui seu número com Dona Ruth. Ouvi dizer que a senhora está ajudando pessoas com planejamento financeiro. Hesitei. A irmã de Jéssica. Isso parecia caminhar em um campo minado. Posso certamente discutir suas necessidades, Amanda. Bem, é meio sensível. Estou passando por um divórcio e preciso de alguém para me ajudar a entender o que meu marido tem feito com nosso dinheiro. Alguém em quem eu possa confiar, sabe? Alguém que não vá fofocar ou julgar. A ironia era impressionante. A própria irmã de Jéssica estava pedindo ajuda, enquanto Jéssica estava do outro lado do mundo, achando que eu estava sentada em casa, indefesa. Ficarei feliz em ajudar. Minha taxa é de R$ 150 a hora e tudo o que discutirmos é completamente confidencial. Muito obrigada. E Dona Marta, quero que saiba que o que Daniel e Jéssica fizeram, deixando a senhora desse jeito, não está certo. Jéssica tem se gabado nas redes sociais sobre os hotéis e restaurantes deles, e eu só fico pensando na senhora em casa sozinha. Então, Jéssica estava se gabando, postando fotos de luxo enquanto a sogra supostamente lutava. Essa informação foi direto para meu arquivo mental marcado como útil para mais tarde. Quarta-feira trouxe meu maior avanço até então. A doutora Patrícia Ribeiro, que dirigia uma pequena clínica médica, precisava de alguém para reorganizar todo o sistema de contabilidade dela. Ela vinha pagando uma empresa cara no centro, mas eles tinham feito tamanha bagunça que ela estava considerando fechar o consultório. Não posso me dar ao luxo de continuar jogando dinheiro neste problema, disse ela, me mostrando caixas de recibos misturados e registros incompletos. Mas também não posso me dar ao luxo de fechar. Tenho pacientes que dependem de mim. Passei 8 horas no escritório dela naquele dia, desembaraçando 3 anos de caos financeiro. Ao anoitecer, eu tinha tudo organizado, categorizado e inserido em um sistema adequado. Mais importante, identifiquei milhares de reais em deduções legítimas que eles estavam perdendo e encontrei evidências de que a empresa anterior estava cobrando a mais por serviços básicos. Marta, quanto eu te devo? Perguntou doutora Patrícia, claramente emocionada. R$ 1.200 por hoje, eu disse. Mas gostaria de propor outra coisa. Deixe-me cuidar dos seus livros mensalmente. Você vai economizar dinheiro comparado àquela empresa do centro, e você vai realmente saber onde está financeiramente. Ela me contratou na hora. Um pagamento mensal fixo de R$ 3.500, mais trabalho por hora conforme necessário. Enquanto dirigia para casa naquela noite, fiz as contas. Em 2 semanas, eu tinha ido de R$ 50 para mais de 5.000 em ganhos com renda mensal fixa garantida. Eu tinha redescoberto habilidades que esqueci que tinha e lembrado como era a sensação de ser verdadeiramente útil. Mas mais do que isso, comecei a ver um padrão no comportamento de Daniel que eu tinha perdido antes. O jeito que ele descartou minhas capacidades, a crueldade casual de me deixar com trocados de bolso, a suposição de que eu apenas sentaria lá e aceitaria. Isso me lembrou de outra pessoa que conheci, alguém que subestimou mulheres antes e pagou um preço por isso. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Daniel. Espero que você esteja bem, mãe. Estamos nos divertindo muito, mal posso esperar para te contar tudo. Digitei de volta. Estou muito bem, querido. Mal posso esperar para te contar tudo também. O que eu não disse a ele foi que eu estava mais do que bem, eu estava prosperando. E quando ele voltasse para casa,
Ele ia descobrir exatamente do que a mãe dele era capaz quando parava de interpretar o papel de viúva indefesa e lembrava quem ela realmente era. A questão era: ele ficaria orgulhoso do que eu conquistei ou aterrorizado com o que isso significava para suas suposições confortáveis sobre a querida e velha mãe? 3 semanas dentro da aventura europeia do meu filho, fiz uma descoberta que mudou tudo. Não foi o que eu encontrei, foi o que me encontrou. Eu estava sentada no meu escritório improvisado em casa, que tinha tomado conta da sala de jantar completamente, quando a campainha tocou. Pela janela, pude ver um homem em um terno caro segurando uma pasta de aparência oficial. Meu primeiro pensamento foi que Daniel tinha se metido em algum tipo de problema no exterior. Dona Marta Vieira, meu nome é Tomás Brandão, do Banco Nacional. Gostaria de saber se poderíamos falar um momento sobre sua propriedade. Meu sangue gelou. O único motivo para um gerente de banco aparecer na sua porta sem avisar é má notícia. Claro. Por favor, entre. Ele olhou ao redor da minha sala de jantar transformada. Arquivos de clientes organizados em pilhas limpas, meu notebook aberto com planilhas, um calendário de compromissos profissional pendurado na parede onde a cristaleira da minha avó costumava ser exibida. Vejo que a senhora está administrando um negócio de casa. Isso é empreendedor. Sim, consultoria financeira. Como posso ajudá-lo, senhor Brandão? Ele abriu sua pasta e tirou um documento que fez minhas mãos tremerem. Um contrato de empréstimo de R$ 250 mil, usando minha casa como garantia. Dona Marta, estou aqui porque parece haver alguma confusão sobre este empréstimo. Seu filho Daniel enviou este pedido há 6 semanas, logo antes de partir para a viagem dele. O empréstimo foi aprovado e o dinheiro liberado, mas não recebemos o primeiro pagamento, que venceu na segunda-feira passada. Encarei os papéis, lendo a assinatura de Daniel, vendo meu próprio nome listado como avalista e coproprietária. No final, uma assinatura que parecia a minha, mas parecia de um estranho. Senhor Brandão, eu nunca assinei este documento. Ele franziu a testa, tirando outro papel. Mas, Dona Marta, temos sua assinatura aqui, e Daniel forneceu documentação mostrando sua autorização para o empréstimo. Que documentação? Uma procuração de plenos poderes registrada em cartório, concedendo a Daniel permissão para cuidar dos seus assuntos financeiros na sua ausência ou incapacidade. A sala começou a girar. Lembrei-me de assinar algo para Daniel meses atrás, quando estive doente com pneumonia. Ele disse que era apenas papelada para meu médico, algo sobre decisões médicas se eu não pudesse tomá-las eu mesma. Posso ver essa procuração? O senhor Brandão me entregou o documento. E lá estava, minha assinatura em um formulário que dava a Daniel amplos poderes financeiros, datado durante a semana em que estive mal consciente com febre e medicação, com selo de cartório e tudo. Senhor Brandão, eu estava doente quando assinei isso. Achei que fosse uma diretiva médica. Eu não tinha ideia de que dava ao meu filho permissão para fazer empréstimos contra a minha propriedade. A expressão dele mudou de eficiência burocrática para preocupação genuína. Dona Marta, a senhora está dizendo que este empréstimo foi feito sem seu conhecimento ou consentimento? É exatamente isso que estou dizendo. Isso constituiria fraude bancária e estelionato, senhora. Crimes graves. Ficamos em silêncio enquanto eu processava a magnitude do que Daniel tinha feito. R$ 250 mil. O custo de 6 semanas na Europa para 2 pessoas, ficando em hotéis de luxo, comendo em restaurantes caros, vivendo como realeza com dinheiro emprestado contra a casa da mãe dele. O que acontece se o empréstimo não for pago? Perguntei calmamente. A propriedade entra em processo de execução judicial e vai a leilão. Dado o valor e o fato de que sua casa vale aproximadamente R$ 800 mil, o banco provavelmente forçaria uma venda para recuperar a dívida. Daniel não tinha apenas me deixado com R$ 50. Ele tinha me deixado com uma dívida que poderia me custar minha casa. Senhor Brandão, quais são minhas opções? Bem, a senhora poderia pagar o empréstimo imediatamente, ou poderia registrar um boletim de ocorrência na delegacia e deixá-los investigar. Mas, Dona Marta, tenho que lhe dizer, casos de fraude envolvendo membros da família são complicados.
Os bancos frequentemente exigem que o titular prove que está disposto a processar sua própria família. Depois que ele saiu, fiquei sentada na minha cozinha por 1 hora, encarando os documentos do empréstimo que meu filho tinha roubado de mim. Não apenas dinheiro, minha segurança, minha casa, minha confiança, tudo. Mas então, algo interessante aconteceu. Em vez de desespero, senti aquela raiva familiar cristalizando em algo mais afiado, mais focado. Marta Vieira tinha sido subestimada novamente. Mas desta vez, a pessoa que estava subestimando estava prestes a aprender que eu não era a viúva indefesa que ele deixou para trás. Liguei para a doutora Patrícia Ribeiro. Patrícia, é Marta. Preciso de um conselho sobre algo pessoal e espero que sua experiência possa ajudar. Claro. O que está acontecendo? Expliquei a situação. O empréstimo, a procuração fraudada, a fraude em potencial. Marta, você precisa de um advogado, mas mais importante, você precisa de documentação. Tudo o que Daniel disse, prometeu ou fez em relação às suas finanças. Você tem algo disso? Alguma coisa mais, Patrícia. Tem outra coisa. Não quero destruir meu relacionamento com meu filho, se houver outra explicação. Querida, seu filho fez um empréstimo de R$250 mil contra sua casa sem te contar. Depois te deixou com R$50 para sobreviver enquanto ele saía de férias. Que outra explicação poderia haver? Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Criei uma investigação financeira completa da minha própria família. Puxei cada extrato bancário, cada documento ao qual Daniel teve acesso, cada conversa que tivemos sobre dinheiro no último ano. O que encontrei foi um padrão de manipulação que voltava meses. A procuração não era o único documento que eu tinha assinado sem entender. Daniel também tinha conseguido me fazer assinar papéis, removendo-o do meu testamento como administrador e substituindo aquilo por algo que permitia que ele acessasse meus bens enquanto eu estivesse viva, se pudesse provar necessidade. Ele vinha planejando isso há meses, mas Daniel tinha cometido um erro crucial. Ele subestimou a inteligência de sua mãe e superestimou sua própria esperteza. Passei os 2 dias seguintes construindo um arquivo de caso como se estivesse me preparando para um julgamento. Registros bancários, documentos assinados, declarações de testemunhas de vizinhos que podiam atestar minha competência mental, registros do meu novo negócio, provando que eu era financeiramente capaz de gerenciar meus próprios assuntos. E então fiz um telefonema que mudaria tudo. Advocacia Moraes e Associados. Como posso ajudá-la? Gostaria de agendar uma consulta sobre fraude financeira e abuso patrimonial de idosos. Certamente. Posso perguntar a natureza do seu caso? Meu filho falsificou minha assinatura em documentos de empréstimo e usou minha casa como garantia sem meu conhecimento ou consentimento. De quanto dinheiro estamos falando, senhora? R$250 mil. E onde está seu filho agora? Europa, gastando o dinheiro. Houve uma pausa. Senhora, quão cedo você pode vir aqui? Naquela noite, recebi outra mensagem animada de Daniel. Mãe, você devia ver este restaurante em Barcelona. Os frutos do mar são incríveis. Saudades. Encarei aquela mensagem por um longo tempo, pensando em R$250 mil em frutos do mar incríveis e hotéis de luxo pagos com minha casa como garantia. Então digitei de volta. Parece maravilhoso, querido. Tenho algumas notícias incríveis para compartilhar quando você chegar em casa também. Mal posso esperar para ver o rosto de vocês. O que Daniel não sabia era que, enquanto ele estava aprendendo a dizer vinho caro em 4 idiomas diferentes, sua mãe estava aprendendo algo muito mais valioso. Exatamente como fazer alguém pagar por subestimá-la. A questão não era mais se eu poderia perdoá-lo. A questão era se ele seria capaz de se perdoar quando percebesse o que realmente tinha feito e se Jéssica ainda acharia que eu era uma velha indefesa quando encontrasse a nova Marta Vieira cara a cara. O escritório da advogada cheirava a café forte e consequências. Rebeca Moraes era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com olhos afiados que não perdiam nada e um aperto de mão que significava negócios. Dona Marta, revisei os documentos que a senhora enviou. Este é um caso claro de abuso financeiro de idosos, potencialmente envolvendo estelionato, falsidade ideológica e furto qualificado.
Mas preciso te perguntar algo difícil. Eu esperava essa pergunta. Você quer saber se estou preparada para denunciar meu próprio filho à polícia? Exatamente. Porque é a isso que isso pode levar. Crimes financeiros dessa magnitude carregam penas sérias. Estamos falando de possível tempo de prisão. Pensei em Daniel quando menino, chorando quando ralava o joelho, correndo para mim em busca de conforto. Então pensei nele assinando meu nome para roubar minha casa enquanto me deixava R$ 50 para o mercado. Quais são minhas alternativas? Você poderia confrontá-lo em particular, exigir que ele pague o empréstimo e esperar que ele coopere. Mas, Dona Marta, o padrão que a senhora descreveu sugere que isso não foi impulsivo. Ele vem planejando isso há meses, talvez mais. Ela espalhou os documentos na mesa de conferência como evidências em uma cena de crime. Olhe para a linha do tempo. Ele faz você assinar a procuração quando você está doente com pneumonia. 3 semanas depois, ele modifica seus arranjos de beneficiário. 2 meses depois disso, ele solicita o empréstimo. Isso não é filho desesperado toma decisão ruim. Isso é manipulação financeira calculada. As palavras bateram como água gelada. Meu Daniel calculista. Meu Daniel manipulador. Tem mais uma coisa, Rebeca continuou. Fiz uma verificação de crédito do seu filho ontem. Ele está carregando uma dívida significativa. Cartões de crédito, um financiamento de carro, dívidas que somam quase o dobro do que ele ganha. Esses 250 mil não eram apenas para umas férias na Europa. Isso era uma tábua de salvação para alguém com sérios problemas financeiros. Quão sérios? Quase R$ 500 mil em dívida total. Dona Marta, seu filho não apenas roubou da senhora. Ele colocou a crise financeira dele nos seus ombros sem te contar. Naquela noite, sentei na minha cozinha com uma xícara de café e meu celular, encarando a última postagem de Daniel no Facebook. Uma foto dele e de Jéssica no que parecia ser um restaurante caro na cobertura em Roma, ambos segurando taças de champanhe e sorrindo. A legenda dizia: vivendo nossa melhor vida. Às vezes, você só tem que investir em experiências. Investir. Ele usou a palavra investir para descrever o roubo da mãe dele. Rolei por mais postagens da viagem deles. Malas de grife no aeroporto, assentos de primeira classe, hotéis que custavam mais por noite do que a maioria das pessoas ganhava em um mês, 6 semanas de investimento em experiências com minha casa como garantia. Mas foram as postagens de Jéssica que realmente me atingiram. Foto após foto de luxo com legendas como finalmente recebendo o tratamento que merecemos e Daniel sabe como cuidar da garota dele. Uma imagem particularmente irritante mostrava ela em um spa com a legenda: quando seu homem te surpreende com uma massagem de casal na Toscana, porque as garotas dele merecem o melhor. As garotas dele, no plural. Eu era uma das garotas dele também? A que ele deixou com R$ 50 enquanto tratava Jéssica como uma princesa com dinheiro roubado. Meu telefone tocou, interrompendo minha espiral de raiva. Doutora Patrícia Ribeiro. Marta, espero que não se importe de eu ligar tão tarde. Queria ver como você está depois da nossa conversa outro dia. Estou lidando, Patrícia. Com raiva, mas lidando. Bom, a raiva pode ser útil se você canalizá-la direito, mas estou ligando sobre outra coisa. Estive pensando na sua situação e tenho uma ideia que pode te interessar. Ela fez uma pausa e pude ouvir papéis farfalhando ao fundo. Estive conversando com outros empresários locais sobre seu trabalho. Todos estão impressionados, Marta. Realmente impressionados. E vários de nós estivemos discutindo a falta de serviços financeiros de qualidade nesta área que não sejam caros demais ou impessoais demais. O que você está sugerindo? Uma parceria. Espaço de escritório real, múltiplos clientes, talvez até contratar outros consultores eventualmente. Estou falando de construir algo substancial. A ideia enviou um arrepio por mim que eu não sentia há anos. Patrícia, isso parece maravilhoso, mas tenho essa situação com Daniel para resolver primeiro. Na verdade, é exatamente por isso que acho que você deve considerar isso, Marta. A melhor vingança contra alguém que te subestimou não é apenas provar que estão errados. É se tornar tão bem-sucedida que a opinião dele se torna irrelevante. Depois que desligamos, caminhei pela minha casa, vendo-a de forma diferente.
Por 3 anos, isso tinha sido o memorial de Inácio, a casa de infância de Daniel, um depósito de memórias. Mas talvez fosse hora de se tornar outra coisa, a fundação do segundo ato de Marta Vieira. A manhã seguinte, trouxe um telefonema que mudou minha perspectiva inteiramente. Dona Marta, aqui é a agente Sara da Polícia Federal. Meu coração parou. Polícia Federal. Agente Sara, como posso ajudá-la? Senhora, sua advogada, Rebeca Moraes, nos contatou sobre seu caso. Dona Marta, o que seu filho fez envolve fraude contra sistema financeiro e falsificação de documentos públicos, e gostaríamos de falar com a senhora sobre abrir um inquérito. Sim, senhora. Quando alguém usa documentos fraudulentos para obter empréstimos dessa magnitude em bancos federais, isso é nosso território. E Dona Marta, quero que saiba que levamos o abuso financeiro de idosos muito a sério. O que uma investigação envolveria? Precisaríamos de cooperação completa da senhora. Todos os documentos, todas as comunicações, um depoimento detalhado sobre o que aconteceu. E Dona Marta, se encontrarmos evidências, nós processaremos. A localização do seu filho não importará. Acusações de estelionato e fraude te seguem em qualquer lugar. Depois que ela desligou, percebi que tinha cruzado uma linha que não podia descruzar. Isso não era mais apenas sobre mim e Daniel. A justiça estava envolvida. Naquela tarde, tomei uma decisão que definiria tudo o que viria a seguir. Liguei para a Patrícia de volta. Quero ouvir mais sobre essa parceria. Maravilhoso. Já encontrei um espaço de escritório em potencial. Nada chique, mas profissional. E Marta, alinhei outros 3 profissionais que querem se encontrar com você. Um advogado tributarista, um planejador financeiro e um contador especializado em pequenas empresas. Enquanto conversávamos, senti algo mudando dentro de mim. Por semanas, estive focada na sobrevivência, depois em provar que Daniel estava errado. Mas Patrícia estava me oferecendo algo maior. A chance de construir uma vida que não girasse em torno de ser mãe de alguém ou viúva de alguém. Naquela noite, recebi outra mensagem de Daniel. Mais 3 dias em Paris, depois, casa. Mal posso esperar para te ver e te contar sobre tudo. Digitei de volta. Eu também mal posso esperar, querido. Tenho tanto para te contar também. Você não vai acreditar no quanto mudou. O que eu não disse foi que, quando ele chegasse em casa, eu já teria tomado uma decisão sobre se Marta Vieira seria a vítima da ganância do filho ou a arquiteta do acerto de contas dele. A escolha era minha. Mas Daniel já tinha feito a dele. E a agente da Polícia Federal, Sara, estava esperando para ouvir de que jeito eu queria que essa história terminasse. A questão era, Daniel merecia a misericórdia de uma mãe ou a justiça de uma mulher? Eu estava começando a pensar que essas poderiam não ser a mesma coisa. Na manhã em que Daniel estava programado para retornar, acordei em um quarto de hotel no centro. Não porque eu não pudesse pagar para ficar na minha própria casa, mas porque eu queria. Pela primeira vez em 3 anos, dormi em algum lugar que pertencia inteiramente ao presente, não ao passado. A parceria com Patrícia tinha andado mais rápido do que qualquer uma de nós esperava. Tínhamos assinado o contrato de aluguel do espaço de escritório apenas 2 dias depois que o inquérito de Daniel foi aberto. Vieira e Associados Serviços Financeiros. Meu nome primeiro, minha empresa, minha segunda chance. Mas essa não era a surpresa que eu tinha esperando pelo meu filho. Às 10h30 da manhã, meu telefone tocou com o número de Daniel chamando do aeroporto. Mãe, acabamos de pousar. Deus, é bom estar de volta ao Brasil. Escuta, vamos pegar um almoço e depois vamos aí te ver. Trouxe umas lembrancinhas incríveis da Itália para você. Que atencioso, eu disse, assistindo o centro da cidade acordar pela janela do meu hotel. Estarei em casa por volta das 2. Perfeito. Mal posso esperar para te contar tudo. Mãe, essa viagem foi exatamente o que a Jéssica e eu precisávamos. Nos sentimos como pessoas completamente diferentes. Imagino que sim. Depois que desligamos, passei 1 hora me arrumando. Não a Marta Vieira, a viúva indefesa, mas Marta Vieira, a dona de empresa. O terno azul marinho que eu separei semanas atrás, mas agora com acessórios que significavam negócios, uma pasta de couro, cartões de visita que chegaram ontem e uma confiança que vinha de saber exatamente quem eu era e quanto eu valia. À 1h30,
estacionei na minha própria entrada atrás de um carro que não reconheci, um sedã preto descaracterizado. A agente Sara estava esperando no meu portão com outro agente que eu não conhecia. Dona Marta, este é o agente Rocha. Achamos que seria melhor se estivéssemos aqui quando seu filho chegar. Entramos juntos na casa e aguardamos. Isso é realmente necessário? Dona Marta, fizemos algumas investigações enquanto seu filho estava fora. O que encontramos vai além da fraude do empréstimo. Ela me entregou uma pasta que fez meu estômago embrulhar. Registros bancários mostrando transferências que eu nunca autorizei, pedidos de crédito usando meu CPF, até uma tentativa de fazer uma segunda hipoteca na minha casa, que foi negada apenas porque eu já estava listada como coproprietária no primeiro empréstimo. Daniel tem tentado sistematicamente acessar seus bens por mais de um ano. A viagem para a Europa não foi o crime, foi a celebração. Às exatas 2 da tarde, o carro de Daniel encostou na entrada. Assisti pela janela da minha sala de estar enquanto ele e Jéssica saíam, rindo de algo. Ambos bronzeados e relaxados e completamente alheios ao que esperava lá dentro. Daniel usou sua chave para abrir a porta da frente, chamando enquanto entrava. Mãe, chegamos. Espera até ver o que trouxemos de... Ele parou, paralisado, quando viu a agente Sara e a agente Rocha sentados na sala de estar de sua infância. O quê? Quem são essas pessoas? Daniel, eu disse calmamente. Estes são os agentes da Polícia Federal Sara e Rocha. Eles estão aqui por causa do empréstimo. A cor sumiu do rosto dele tão rápido que achei que ele fosse desmaiar. Jéssica, ainda carregando sacolas de compras do Duty Free, parecia confusa. Que empréstimo, Daniel? Do que ela está falando? Senhora, disse a agente Sara para Jéssica. Talvez você queira se sentar. Pelos próximos 20 minutos, assisti ao mundo do meu filho desmoronar em tempo real. A agente Sara expôs as evidências metodicamente. A procuração forjada, o pedido de empréstimo, as consultas de crédito não autorizadas, a tentativa de segunda hipoteca. O valor total da tentativa de fraude é superior a R$500 mil, explicou o agente Rocha. Senhor Daniel, o senhor está sendo preso por abuso financeiro de idosos, fraude bancária e falsidade ideológica. Espera, 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 Daniel gaguejou, finalmente encontrando sua voz. Isso é um mal-entendido. Mãe, diga a eles que isso é um mal-entendido. Você sabia sobre o empréstimo. Você concordou em nos ajudar com a viagem. Olhei para o meu filho. Realmente olhei para ele, provavelmente pela primeira vez em anos. Não através do filtro do amor materno ou instinto protetor, mas como a mulher de quem ele tentou roubar. Daniel, eu nunca soube de empréstimo nenhum. Você me deixou com R$50 e pegou 250 mil usando minha casa como garantia sem me contar. Mas, mãe, a procuração que você me fez assinar quando eu estava delirando com pneumonia, me dizendo que era papelada médica. Jéssica finalmente falou, sua voz estridente. Daniel, você disse que sua mãe te deu permissão. Você disse que ela queria nos ajudar. Ela... Isso está tudo fora de proporção. A agente Sara se levantou, puxando as algemas. Senhor. Daniel, vamos precisar que o senhor nos acompanhe até a delegacia. Enquanto explicavam seus direitos, Daniel continuava olhando para mim com olhos desesperados, esperando que eu intervisse, que o salvasse como eu o salvei de todas as consequências a vida inteira. Eu fiquei em silêncio, depois que levaram Daniel embora, e Jéssica saiu furiosa gritando sobre advogados e traição familiar. Sentei sozinha na minha sala de estar pela primeira vez em 6 semanas. Meu telefone tocou. Patrícia. Marta. Como foi? Ele foi preso. Você está bem? Considerei a pergunta. Eu estava bem? Meu único filho estava enfrentando acusações criminais. Minha nora me odiava. Minha família estava essencialmente destruída. Patrícia, estou melhor do que bem. Estou livre. Ótimo, porque acabei de desligar o telefone com a prefeitura. Eles querem nos contratar para auditar o programa de empréstimos para pequenas empresas da cidade. É um contrato de 6 meses no valor de R$150 mil. Eu ri, realmente ri, pela primeira vez em semanas. Quando começamos, naquela noite, caminhei pela minha casa mais uma vez antes de voltar para o hotel.
Em 6 semanas, fui de uma viúva sobrevivendo com R$ 50 para uma dona de empresa com um contrato público. Descobri que meu filho me via como um alvo fácil e que eu tinha a força para fazer algo a respeito. A sala de jantar onde comecei meu pequeno negócio de contabilidade estava vazia agora, pronta para retornar ao seu propósito original. Mas eu não estaria aqui para usá-la. Amanhã, eu assinaria papéis de um apartamento no centro, perto do novo escritório. Esta casa, com todas as suas memórias e obrigações, seria vendida. O dinheiro pagaria o empréstimo de Daniel, financiaria meu novo negócio e me daria a independência que eu nunca soube que queria. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que não reconheci. Dona Marta, aqui é Jéssica. Precisamos conversar. Daniel não me contou a verdade sobre nada. Podemos nos encontrar? Encarei a mensagem por um longo momento. Depois a apaguei sem responder. Marta Vieira tinha terminado de limpar a bagunça de outras pessoas. Ela tinha sua própria vida para construir agora. A questão não era mais o que Daniel pensaria quando chegasse em casa. A questão era que tipo de mulher eu queria ser agora que eu sabia do que era capaz. E pela primeira vez em anos, essa parecia uma pergunta muito boa de se ter. 3 semanas após a prisão de Daniel, eu estava sentada no meu novo escritório quando Jéssica entrou. Ela parecia terrível, com olheiras fundas, pálida, vestindo as mesmas roupas em que eu a tinha visto no aeroporto. As bolsas de grife e o sorriso confiante de suas fotos europeias não estavam em lugar nenhum. Dona Marta, sei que a senhora deletou minha mensagem, mas preciso muito falar com a senhora. Patrícia olhou da mesa dela do outro lado da sala, pronta para intervir se necessário, mas fiz um sinal para ela ficar parada. O que posso fazer por você, Jéssica? Ela desabou na cadeira de clientes em frente à minha mesa, como uma marionete com as cordas cortadas. Daniel mentiu para mim sobre tudo. Achei que você tinha dado permissão para o empréstimo. Achei que você queria nos ajudar. O que exatamente ele te disse? Ele disse que você insistiu em ajudar com a viagem, que você se sentia culpada por ser um fardo e queria contribuir com algo significativo. Ele me mostrou papéis que pareciam oficiais. Ela tirou documentos amassados da bolsa, cópias da procuração fraudada e do pedido de empréstimo. Mas havia outra coisa, algo que eu não tinha visto antes. O que é aquele outro papel? É uma carta. Daniel disse que você escreveu, dando sua bênção para a viagem e o empréstimo. Ela me entregou uma folha única com o que parecia ser minha letra. Meus queridos Daniel e Jéssica, quero que vocês tenham a lua de mel que merecem. Considerem este empréstimo meu presente para o futuro de vocês. Com amor, mãe. Encarei a carta, reconhecendo a falsificação cuidadosa que Daniel fez da minha letra. Ele sempre foi bom em copiar minha escrita. Usava isso para justificar faltas na escola quando tinha 12 anos. Jéssica, eu nunca escrevi esta carta. Eu nunca soube de empréstimo nenhum até o banco aparecer na minha porta. Ela começou a chorar então. Não lágrimas bonitas, mas soluços feios e exaustos. Dona Marta, sinto muito. Sei que você tem todo o direito de me odiar, mas eu genuinamente achei... Daniel fez parecer que você estava animada em nos ajudar. Por um momento, senti algo que não esperava. Pena. Jéssica não era má, apenas ingênua e casada com um homem que aprendeu a manipular mulheres assistindo o pai manipular a mim por 30 anos. Jéssica, qual é sua situação agora financeiramente? Quer dizer, terrível. As contas do cartão de crédito da viagem estão vencendo, e com Daniel detido, não posso fazer os pagamentos. Provavelmente vou perder a casa, o carro, tudo. Inclinei-me para trás na minha cadeira, pensando. Jéssica tinha 28 anos, não muito mais velha do que Daniel tinha quando começou a mostrar sinais de arrogância. Ela poderia aprender com isso. Ou poderia passar o resto da vida culpando outras pessoas pelas escolhas do marido. Jéssica, vou te perguntar uma coisa, e quero que você pense com cuidado antes de responder. Você quer consertar isso ou quer sentir pena de si mesma? Ela olhou para cima, surpresa com a franqueza. Eu quero consertar, Dona Marta. Farei qualquer coisa para consertar isso. Ótimo, porque tenho uma proposta para você. Puxei um bloco de anotações e comecei a escrever. Vou te oferecer um emprego.
Assistente administrativa, salário inicial, mas com a oportunidade de aprender contabilidade e planejamento financeiro. A posição vem com uma condição. Você testifica a verdade sobre tudo o que Daniel te disse em relação ao empréstimo. Você quer que eu deponha contra meu próprio marido? Quero que você diga a verdade. As consequências de Daniel são responsabilidade dele, não suas. Mas se você mentir para protegê-lo, será cúmplice de fraude. Isso é crime também. Ela ficou em silêncio por 1 minuto inteiro, encarando a oferta de emprego que eu tinha escrito. Dona Marta, por que você me ajudaria depois do que fizemos com a senhora? Porque você tem 28 anos e ainda pode escolher quem quer ser. Daniel tem 35 e aparentemente acha que roubar da mãe é aceitável. Esses são problemas muito diferentes. Naquela tarde, Jéssica começou a trabalhar na Vieira e Associados. Sua primeira tarefa foi organizar os arquivos que seriam usados no processo de Daniel. A ironia não passou despercebida por mim. 2 dias depois, recebi uma ligação do defensor público de Daniel. Dona Marta, meu cliente gostaria de falar com a senhora sobre um acordo judicial. Que tipo de acordo? Restituição total, serviço comunitário, regime aberto em vez de prisão, mas requer a concordância da senhora como vítima para atenuar a pena. Pensei em Daniel de 18 anos se formando no ensino médio, no Daniel de 30 anos no dia do casamento e no Daniel de 35 anos forjando minha assinatura para roubar minha casa. O que significa restituição total? Os 250 mil que ele pegou emprestado mais juros, mais suas taxas legais, aproximadamente 320 mil reais no total. E onde Daniel arranjaria 320 mil reais? Houve uma pausa. Dona Marta, isso seria um problema dele para resolver. Naquela noite, sentei no meu novo apartamento com vista para a cidade, pensando em consequências e segundas chances. Daniel poderia cumprir pena na prisão e sair inempregável, ou poderia passar os próximos 5 anos trabalhando para pagar o que tinha roubado. Jéssica bateu na minha porta às 8 da noite, segurando caixas de pizza. Achei que você pudesse estar com fome. E Dona Marta, queria te contar uma coisa. Deixei ela entrar, curiosa. Liguei para minha irmã Amanda hoje. Sabe, a que está passando pelo divórcio. Ela me contou sobre contratar você para a ajuda financeira. Ela disse que você economizou milhares de reais para ela e provavelmente salvou a sanidade dela também. Amanda é uma boa cliente, mulher inteligente. Ela também me contou o que disse para você sobre Daniel e eu te deixarmos com 50 reais, sobre o quão errado isso foi. Jéssica colocou a pizza no balcão da minha cozinha, sem olhar para mim. Preciso que você saiba de uma coisa. Eu sabia que era errado. Quando Daniel me contou o plano, eu sabia que era cruel. Mas disse a mim mesma que você ficaria bem porque eu queria aquela viagem demais. A honestidade dela me surpreendeu. Por que você está me contando isso? Porque trabalhando no seu escritório hoje, vendo como você construiu algo do nada em 6 semanas, percebi que tipo de mulher eu quero ser. E não é o tipo que deixa o marido roubar da mãe dele porque quer comer jantares caros em Roma. Comemos e conversamos até meia-noite. Sobre as táticas de manipulação de Daniel, sobre os padrões de comportamento que eu tinha facilitado por anos, sobre a família e os sonhos de Jéssica e a pessoa que ela era antes de se casar com meu filho. Quando ela saiu, percebi que algo tinha mudado. Pela primeira vez em meses, eu não estava pensando na traição de Daniel, ou na minha raiva, ou mesmo no meu novo sucesso nos negócios. Eu estava pensando no amanhã e no dia depois desse, e em todas as possibilidades que vinham com ser Marta Vieira, não a mãe de Daniel, não a viúva de Inácio, mas simplesmente eu mesma. A questão não era mais que tipo de justiça Daniel merecia. A questão era que tipo de vida eu queria construir com a liberdade que ele acidentalmente me deu. E, surpreendentemente, essa parecia a pergunta mais importante que eu já tinha feito. A audiência do acordo foi marcada para uma manhã chuvosa de quinta-feira em outubro. Sentei no fórum vestindo meu melhor terno de negócios, observando meu filho ser conduzido até a mesa do réu. 3 meses detido, aguardando julgamento, o tinham mudado. O homem confiante que partiu para a Europa tinha sumido, substituído por alguém que parecia menor, mais velho, envergonhado. O advogado de Daniel se levantou primeiro. Meritíssima, chegamos a um acordo com o Ministério Público. O senhor
Vieira se declarará culpado de uma acusação de abuso financeiro de idosos e uma acusação de estelionato em troca de uma suspensão condicional da pena de 5 anos, 2.000 horas de serviço comunitário e restituição total à vítima. A juíza Helena, uma mulher severa de cerca da minha idade, olhou por cima dos óculos de leitura para mim. Dona Marta, a senhora é a vítima neste caso. A senhora concorda com estes termos? Levantei-me, sentindo o peso de cada olhar no tribunal. Sim, meritíssima, com uma modificação. O promotor pareceu surpreso. Que modificação a senhora propõe, Dona Marta? Quero que o serviço comunitário seja realizado no centro comunitário da cidade, ensinando educação financeira para idosos de baixa renda, e quero supervisioná-lo pessoalmente. A cabeça de Daniel se ergueu, encontrando meus olhos pela primeira vez desde a prisão. O olhar em seu rosto era ilegível. Confusão, medo, talvez esperança. Juíza Helena sorriu levemente. Esse é um pedido incomum, Dona Marta. Posso perguntar seu raciocínio? Meritíssima, meu filho roubou de mim porque achou que eu era indefesa e ingênua sobre dinheiro. Quero que ele passe os próximos 5 anos aprendendo o que a vulnerabilidade financeira realmente parece e ajudando pessoas que estão verdadeiramente necessitadas em vez de pessoas que apenas querem férias de luxo. Senhor Daniel, a juíza se dirigiu a Daniel diretamente. O senhor concorda com estes termos? Daniel levantou-se lentamente. Sim, meritíssima. Muito bem. A sentença está homologada. Enquanto levavam Daniel embora para assinar os papéis de soltura condicional, ele olhou para trás para mim mais uma vez. Desta vez, vi algo que não via há anos. Respeito. Depois da audiência, Jéssica e eu caminhamos até uma padaria do outro lado da rua do fórum. Ela estava trabalhando para mim há 6 semanas agora e tinha se revelado surpreendentemente boa em organizar arquivos de clientes e agendar compromissos. Dona Marta, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você pediu para Daniel trabalhar com idosos? Você está tentando puni-lo mais ou ajudá-lo? Mexi meu café, pensando na pergunta. Jéssica, você sabe qual é o maior problema do seu marido? Ele é egoísta? Não. Ele nunca teve que enfrentar consequências reais por nada. Quando ele reprovou em um teste no ensino médio, conversei com o professor dele. Quando bateu o carro na faculdade, o pai dele e eu compramos um novo. Quando não conseguia pagar o aluguel nos seus 20 anos, ajudamos com isso também. Mas vocês só estavam sendo bons pais. Estávamos? Ou estávamos criando alguém que achava que outras pessoas existiam para resolver os problemas dele? Jéssica ficou quieta por um momento. O que você acha que vai acontecer agora? Isso depende do que ele aprender enquanto estiver cumprindo a pena e do que você decidir sobre seu casamento. Ela estava ficando na nossa antiga casa. Daniel tinha passado a casa para o nome dela para evitar perdê-la. Mas eu sabia que ela estava lutando sobre se divorciar dele ou esperar que ele terminasse a condicional. Dona Marta, estive pensando sobre isso, sobre que tipo de pessoa eu quero ter como marido. E o homem que te deixou com R$ 50 não é alguém que eu possa respeitar, mas talvez o homem que passar 5 anos ensinando idosos sobre proteção financeira. Talvez esse seja alguém diferente. Naquela tarde, tive minha primeira reunião com a diretora do Centro Comunitário sobre a criação do Programa de Educação Financeira. Dona Marta, isso é exatamente o que precisávamos, disse Maria Santos, a diretora do centro. Temos mais de 200 idosos que vêm aqui regularmente, e a maioria deles está constantemente sendo alvo de golpes, empréstimos consignados abusivos ou membros da família que querem ajudar a gerenciar o dinheiro deles. Quantos foram vítimas de abuso financeiro? Pelo menos metade. Geralmente pelos próprios filhos ou netos. A ironia era perfeita. Daniel passaria os próximos 5 anos ajudando pessoas a se recuperar exatamente do que ele tinha feito comigo. Maria, gostaria de propor algo além das aulas básicas. O que você tinha em mente? Um programa completo de proteção financeira. Não apenas ensinar as pessoas sobre golpes, mas ajudá-las a proteger seus bens, organizar sua papelada, até encaminhamentos legais para aqueles que precisam processar membros da família por roubo. Isso soa incrível. Mas você tem equipe para algo tão abrangente?
Pensei no meu negócio em crescimento, na aptidão surpreendente de Jéssica para o trabalho com clientes, na rede de profissionais que Patrícia e eu vínhamos construindo. Acho que podemos fazer funcionar. Naquela noite, liguei para a agente Sara com uma atualização. Dona Marta queria informar que o caso do seu filho foi usado como exemplo de treinamento na conferência sobre crimes financeiros. Sua disposição em denunciar a família enviou uma mensagem de que o abuso tem consequências reais. Quantos casos como o meu vocês veem? Mais do que a senhora pensa. Mas a maioria das famílias não prossegue com o processo. Elas têm medo de destruir relacionamentos ou sentem culpa. O que acontece com essas famílias? Geralmente, o abuso continua. Filhos que roubam dos pais uma vez quase sempre fazem de novo, especialmente se não houve consequências sérias na primeira vez. Depois que desligamos, percebi algo importante. A prisão de Daniel não tinha sido apenas sobre justiça pelo que ele fez comigo. Tinha sido sobre proteger qualquer família que ainda pudéssemos ter no futuro. Naquela noite, recebi uma carta de Daniel. Mãe, começava, sei que não tenho direito de pedir seu perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas quero que saiba que entendo agora o que fiz você passar. Ser impotente, não ter controle sobre sua própria vida, não saber se terá dinheiro suficiente para necessidades básicas, é aterrorizante. Passo todos os dias pensando em você sentada na nossa cozinha com aquela nota de R$ 50, sabendo que te deixei com nada enquanto eu comia jantares caros em Roma. Eu me odeio por isso. Não sei se você algum dia será capaz de confiar em mim novamente. Não sei se mereço a chance de tentar, mas se você me deixar, quero passar o resto da minha vida provando que o homem que roubou da própria mãe não é quem eu realmente sou. Li a carta 3 vezes antes de guardá-la na gaveta da minha mesa. Palavras eram fáceis. Daniel sempre foi bom com palavras. O teste real viria quando ele tivesse que escolher entre o caminho fácil e o certo. Mas pela primeira vez desde que toda essa provação começou, senti algo que não esperava. Esperança. Não esperança de que Daniel voltasse a ser meu filho perfeito. Essa ilusão tinha ido embora para sempre. Esperança de que ele pudesse se tornar um homem digno de respeito. A questão era, 5 anos seriam tempo suficiente para nós dois descobrirmos quem realmente éramos? 1 ano depois, eu estava no centro comunitário, assistindo meu filho ensinar uma sala cheia de idosos a reconhecer táticas de empréstimo predatório. Daniel estava cumprindo sua pena há 8 meses, e esta era sua 3ª aula da semana. Dona Rosa, ele estava dizendo para uma mulher idosa na primeira fila, a senhora disse que seu neto quer que a senhora seja fiadora de um financiamento de carro. Pode dizer à turma que perguntas a senhora deve fazer antes de assinar qualquer coisa? A Dona Rosa levantou a mão confiantemente. Primeiro, por que ele não consegue o financiamento sozinho? Segundo, o que acontece se ele não puder fazer os pagamentos? E terceiro, posso pagar por este carro se algo der errado? Exatamente. E Dona Rosa, qual é a coisa mais importante a lembrar sobre ser fiador? Que ser fiador significa que sou eu quem está realmente comprando o carro. Se meu neto não pagar, vira minha dívida, não dele. Daniel assentiu aprovadoramente. Perfeito. Agora, alguém aqui já foi pressionado por membros da família a assinar documentos financeiros que não entendia? Metade das mãos na sala se levantaram. Assisti do fundo da sala de aula, lembrando de mim mesma sentada na minha cozinha com aquela nota de R$ 50, me sentindo impotente e abandonada. Agora eu estava assistindo Daniel ajudar outras pessoas a evitar exatamente o que ele tinha feito comigo. Depois da aula, Daniel se aproximou de mim cautelosamente. Nosso relacionamento ainda era frágil, construído sobre polidez cuidadosa e interações supervisionadas. Mãe, Dona Rosa me perguntou algo hoje que achei que você deveria saber. O que foi? Ela queria saber se você era minha mãe. Quando disse que sim, ela disse que você ajudou a reorganizar as finanças do falecido marido dela no mês passado e economizou milhares de reais para ela. Eu assenti. Dona Rosa tinha se tornado uma das minhas clientes regulares, depois de descobrir que a pensão do marido tinha sido calculada incorretamente por 3 anos. Ela disse outra coisa, continuou Daniel. Ela disse que esperava que os próprios filhos crescessem para ter tanto orgulho dela quanto eu devo ter de você. Ficamos em silêncio por um momento, observando os idosos saírem da sala de aula. Daniel,
Você tem orgulho de mim? Ele pareceu surpreso com a pergunta direta. Mãe, passei este ano inteiro vendo você construir algo incrível do nada, vendo você transformar meu pior erro em algo que ajuda outras pessoas. Como eu poderia não ter orgulho? Então por que você ainda olha para mim como se tivesse medo de que eu vá desaparecer? Daniel sentou-se pesadamente em uma das cadeiras de plástico. Porque sei que o que tirei de você não foi apenas dinheiro, mãe. Tirei sua confiança. Tirei sua sensação de segurança. Tirei o relacionamento que tínhamos antes. Eu estraguei tudo. E você quer aquele relacionamento de volta? Ele parou, pensando com cuidado. Não, acho que não quero. Isso me surpreendeu. Por que não? Porque aquele relacionamento era baseado em você, cuidando de mim, e eu tirando de você. Eu nunca te vi como uma pessoa real, com suas próprias necessidades e capacidades. Eu te via como mãe, o que significava alguém que existia para tornar minha vida mais fácil. Daniel se levantou e começou a colocar as cadeiras de volta sob as mesas, um hábito que desenvolveu durante seu serviço comunitário. Gosto mais desta versão, disse ele calmamente. Onde você é Marta Vieira, que tem um negócio e ajuda pessoas e não precisa de mim para nada. Onde eu tenho que ganhar seu respeito em vez de apenas esperar por ele. E Jéssica, você ganhou o respeito dela de volta? O rosto de Daniel escureceu levemente. Jéssica e eu estamos resolvendo as coisas. Eu tinha notado que Jéssica estava ficando até tarde no escritório com mais frequência e que ela tinha começado a usar sua aliança de casamento apenas em alguns dias. O casamento estava claramente lutando, mas aquele não era mais meu problema para resolver. Daniel, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você estava planejando pegar aquele empréstimo, o que você achou que aconteceria comigo? Ele parou de empilhar cadeiras. Esta era a pergunta que nunca tínhamos abordado diretamente. O elefante em cada conversa que tivemos desde a libertação dele. Achei que você daria um jeito. Achei que talvez ligasse para a tia Lúcia pedindo ajuda, ou pedisse auxílio do governo, ou... sei lá. Eu não pensei realmente sobre isso especificamente. Você achou que eu daria um jeito? É. Com R$ 50. Mãe, eu sei como isso soa agora. Daniel, não estou tentando fazer você se sentir culpado. Quero que entenda uma coisa. Seu pai passou 30 anos te ensinando que mulheres são recursos a serem gerenciados, não pessoas a serem respeitadas. Quando ele morreu, você apenas transferiu essa atitude para mim. Daniel sentou-se novamente, parecendo desconfortável. O que você quer dizer? Seu pai tomava todas as decisões financeiras no nosso casamento. Ele me dava uma mesada para as despesas da casa e esperava que eu fizesse funcionar, sem perguntas. Quando você me deixou com R$ 50, você estava fazendo exatamente o que viu ele fazer por décadas. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Eu sei. E Daniel, eu passei 30 anos permitindo esse comportamento. Não só dele, mas de você também. Toda vez que você tinha um problema, eu resolvia para você. Toda vez que você fazia uma escolha ruim, eu amortecia as consequências. Sentei-me de frente para ele, garantindo que ele estivesse realmente ouvindo. Então, quando te denunciei por roubar de mim, eu não estava apenas me protegendo. Eu estava quebrando um ciclo que teria destruído qualquer chance que tínhamos de um relacionamento real. Você acha que podemos ter isso? Um relacionamento real. Acho que estamos construindo um agora mesmo. Naquela noite, levei Daniel para o pequeno apartamento que ele alugou perto do centro comunitário. Quando ele saiu do meu carro, virou-se para trás. Mãe, sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero que saiba que ver você se tornar quem você realmente é a melhor coisa que me aconteceu em anos, mesmo que eu tenha tido que ir para a delegacia para isso acontecer. Daniel, sabe o que aprendi este ano? O quê? Que não precisava do seu pai para cuidar de mim e não preciso que você me respeite. Posso cuidar de mim mesma e ganhar meu próprio respeito. Mas a vida é melhor quando as pessoas que você ama escolhem ficar por perto de qualquer maneira. Você está dizendo que escolhe ficar por perto? Eu sorri. Estou dizendo que Marta Vieira não desiste de pessoas que estão tentando crescer. E Daniel, você está tentando. Enquanto dirigia de volta para meu apartamento, refleti sobre o quanto tinha mudado. A Vieira e Associados agora tinha 6 funcionários e uma lista de espera de clientes.
O programa de educação financeira do centro comunitário tinha se tornado um modelo para outras cidades. Daniel estava há 6 meses de completar seu serviço comunitário e tinha começado a fazer aulas noturnas de serviço social. E Jéssica tinha finalmente pedido o divórcio, mas estava ficando como minha gerente de escritório. Ela descobriu que era boa em ajudar pessoas a organizar suas finanças e ruim em ser casada com homens que não tinham aprendido a respeitar mulheres. Mais surpreendentemente, eu tinha começado a namorar Dr. Heitor Melo, um cardiologista viúvo que nos contratou para ajudá-lo a planejar a aposentadoria. Ele era gentil, engraçado e me tratava como uma parceira igual em cada conversa. Pela primeira vez na minha vida, eu estava em um relacionamento onde ambas as pessoas traziam seus eus inteiros para a mesa. Mas a maior mudança era esta: eu não me definia mais pelo que outras pessoas precisavam de mim. Eu era Marta Vieira, dona de empresa, professora, defensora. Eu era alguém que por acaso era mãe, não alguém cuja identidade inteira era a maternidade. E isso, eu estava aprendendo, me tornava uma mãe melhor do que eu jamais fui quando aquilo era tudo que eu sabia ser. A questão não era se Daniel e eu algum dia seríamos próximos novamente. Nós já éramos, apenas de uma maneira completamente diferente. A questão era: o que construiríamos juntos agora que nós dois sabíamos quem realmente éramos? 5 anos no dia exato, depois que Daniel me deixou com R$ 50, fiquei na sala de conferência do meu escritório vendo-o assinar a papelada do pagamento final da restituição. R$ 320 mil pagos através de uma combinação de seus salários, trabalhos de fim de semana e uma parte de seu novo salário como consultor. É isso, disse a advogada Rebeca, carimbando os documentos. Senhor Vieira, o senhor cumpriu oficialmente todos os termos do seu acordo judicial. Sua condicional está completa. A mão de Daniel tremeu levemente enquanto ele largava a caneta. 5 anos de serviço comunitário supervisionado, checagens mensais e vivendo com o conhecimento de que sua própria mãe tinha estado disposta a mandá-lo para a prisão. Isso o tinha mudado de maneiras que iam muito além do óbvio. Mãe, disse ele virando-se para mim, sei que isso não apaga o que fiz, mas quero que saiba que te pagar de volta não foi apenas sobre o dinheiro. Foi sobre provar para mim mesmo que eu podia manter um compromisso. Olhei para o meu filho. Realmente olhei para ele. Aos 40 anos, Daniel tinha fios grisalhos no cabelo e linhas ao redor dos olhos que vinham de estresse e crescimento, em vez de apenas idade. O menino arrogante que achava que o mundo lhe devia conforto tinha ido embora, substituído por um homem que tinha passado 5 anos aprendendo o que a dificuldade real parecia. Daniel, o que você vai fazer agora? Agora que sua obrigação terminou. Recebi uma oferta de posição em tempo integral nos serviços de proteção ao idoso. E mãe, Jéssica e eu estivemos conversando. Isso me surpreendeu. Jéssica tinha se divorciado de Daniel há 3 anos, mas eles permaneceram amigos e parceiros de negócios ocasionais. Ela tinha se tornado uma das minhas melhores funcionárias e tinha recentemente terminado sua certificação como planejadora financeira. Que tipo de conversa? Do tipo onde nós dois descobrimos quem realmente somos quando não estamos fingindo ser pessoas que achávamos que devíamos ser. Jéssica entrou na sala de conferência, carregando uma pasta e usando o sorriso profissional que significava que ela tinha novidades. Marta, acabei de desligar o telefone com a Secretaria de Assistência Social. Eles querem financiar uma expansão estadual do nosso programa de educação financeira, financiamento total por 3 anos, com a possibilidade de mais verba federal depois disso. Sentei-me com força na minha cadeira. Quanto financiamento? 5 milhões de reais. A sala ficou em silêncio. Patrícia, que estava organizando arquivos silenciosamente no canto, olhou para cima com olhos arregalados. Daniel encarou Jéssica como se ela tivesse acabado de anunciar que tínhamos ganhado na loteria. De certa forma, tínhamos. Há uma condição, Jéssica continuou. Eles querem Daniel como diretor do programa. A combinação dele de conhecimento legal, experiência em serviço comunitário e entendimento pessoal de abuso financeiro o torna unicamente qualificado. Daniel olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Esperança misturada com incerteza e uma profunda necessidade de aprovação que não tinha nada a ver com manipulação. Mãe,
Você estaria bem com isso? Trabalhando juntos? Digo, sei que nosso relacionamento ainda o quê, Daniel? Ainda cuidadoso, ainda sendo reconstruído. Não quero forçar demais e quebrar algo que está apenas começando a funcionar. Pensei na mulher que se sentou na cozinha dela há 5 anos com R$ 50 e um filho que achava que ela era descartável. Então pensei na mulher sentada nesta sala de conferência agora, administrando um negócio de milhões, namorando um homem maravilhoso e vendo o filho pedir permissão em vez de perdão. Daniel, sabe o que aprendi nos últimos 5 anos? O quê? Que os melhores relacionamentos são aqueles onde todos os envolvidos escolhem estar lá. Não por obrigação ou culpa ou hábito, mas porque eles genuinamente querem construir algo juntos. Levantei-me e caminhei até a janela com vista para o centro da cidade, onde a Vieira e Associados tinha se tornado um ponto fixo no distrito financeiro. 5 anos atrás, você me via como alguém que existia para tornar sua vida mais fácil. Eu te via como alguém que eu tinha que proteger, consertar e facilitar. Nenhum de nós via o outro como uma pessoa inteira. E agora? Agora eu vejo você como alguém que fez escolhas terríveis, enfrentou consequências reais e escolheu crescer com elas. Você me vê como alguém que é capaz de construir a própria vida e tomar as próprias decisões. Virei-me para encará-lo. Então sim, Daniel, eu ficaria honrada em trabalhar com você neste programa. Não porque você é meu filho, mas porque você é bom neste trabalho e genuinamente se importa em ajudar as pessoas. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas. A primeira vez que o vi chorar desde o funeral de Inácio. Mãe, tem mais uma coisa que preciso te contar. O que é? Jéssica e eu estivemos conversando sobre nos casar de novo, mas não do jeito que éramos antes. Queremos ser parceiros que escolhem um ao outro todo dia. Não pessoas que ficam juntas porque é esperado. Jéssica corou levemente. Nós dois aprendemos muito sobre o que parceria real parece assistindo você e Heitor. Doutor. Heitor Melo e eu estávamos juntos há 2 anos agora, e Daniel estava certo. Tínhamos modelado algo que nenhum deles tinha visto antes. Um relacionamento entre 2 pessoas completas que melhoravam a vida uma da outra em vez de completar as deficiências uma da outra. E Marta, Jéssica continuou, queremos que você oficie o casamento. Você é juíza de paz agora, certo? Eu ri. Fiz um curso de celebrante social mês passado para realizar o casamento da filha de Patrícia. Mas, Jéssica, tem certeza de que quer sua ex-sogra casando vocês? Quero que a Marta Vieira, que me ensinou a ser financeiramente independente e emocionalmente honesta, me case com Daniel Vieira, que aprendeu a ser um parceiro em vez de um fardo. Parece certo. 3 meses depois, fiquei no jardim do meu quintal, vendo Daniel e Jéssica trocarem votos que eles mesmos escreveram. A cerimônia era pequena, apenas família, amigos próximos e alguns dos idosos do nosso programa que tinham se tornado como uma família estendida. Jéssica, disse Daniel, segurando as mãos dela, prometo respeitar sua independência, apoiar seus sonhos e nunca mais assumir que minhas necessidades vêm antes da sua autonomia. Daniel, respondeu Jéssica, prometo ser honesta sobre minhas expectativas, direta sobre minhas necessidades e nunca mais permitir comportamento que nos machuque a ambos. Enquanto eu os declarava casados, vislumbrei Heitor na primeira fila, sorrindo orgulhoso. Aos 73 anos, eu finalmente tinha aprendido como era estar com alguém que me via como uma pessoa completa, em vez de uma coleção de funções úteis. Depois da cerimônia, durante a recepção, a Dona Rosa do centro comunitário se aproximou de mim. Dona Marta, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você fez isso? Como transformou seu filho roubando de você em tudo isso? Ela gesticulou ao redor do jardim, onde Daniel estava rindo com clientes que se tornaram amigos. Jéssica estava mostrando fotos de noivado para Patrícia. E Heitor estava em profunda conversa com a advogada Rebeca sobre leis para idosos. Dona Rosa, parei de tentar controlar o que as outras pessoas faziam e comecei a focar no que eu podia construir com as peças que me restaram. E seu filho? Você confia nele agora?
Observei Daniel ajudando a recolher os pratos, automaticamente checando para garantir que os convidados mais velhos tivessem tudo o que precisavam, tratando todos com o respeito genuíno que vinha de entender como era se sentir impotente. Confio que ele aprendeu a diferença entre quem ele era e quem ele escolheu se tornar. E Dona Rosa? Essa é a única confiança que realmente importa. Enquanto a noite terminava e os convidados começavam a ir embora, Daniel se aproximou de mim uma última vez. Mãe, sei que já disse isso antes, mas obrigado. Não apenas por me dar uma segunda chance, mas por me ensinar que eu tinha que merecê-la. Daniel, sabe qual foi a melhor parte de toda essa experiência? O quê? Aprender que Marta Vieira é alguém que vale a pena se tornar. Se você gostou desta história, por favor deixe um like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para esta história. Seu feedback me ajuda a criar conteúdo ainda melhor para todos nós. Enquanto eu via os últimos convidados saírem, olhei para o meu jardim vazio e senti uma paz que o dinheiro nunca poderia comprar. A mulher que chorou por causa de R$ 50 tinha morrido naquela cozinha anos atrás, dando lugar a alguém que descobriu que o verdadeiro valor não está no que você tem no banco, mas no que você é capaz de construir quando tiram tudo de você. Às vezes, a vida precisa te quebrar completamente para que você possa se reconstruir da maneira certa. E Marta Vieira, eu finalmente entendi. Era uma obra-prima feita de cacos colados com ouro.